como é que é? Você tá ansioso pro próximo episódio? Agora uma aula de biologia. Tá, essa é a aula número 2, você deve ter visto aí, né? A gente vai falar sobre um assunto que eu parei na última aula. Divisão celular. Esse vídeo tá num estilo diferente, não sei porquê, porque eu sou assim, tá? Enfim, divisão celular. Tem 2 tipos. Ah, não, pra que serve? Mas o que é divisão celular? Está relacionado à multiplicação celular. Ora, para manter a vida, ao longo do trajeto da vida, indivíduos perdem células, lesões, as células morrem, tanto faz. Então você precisa repor por meio da divisão celular, que multiplica as células, ou para manter o número de indivíduos na espécie. Enfim, o primeiro tipo é a mitose. Mitose. Tá, revisando um pouco o que a gente aprendeu sobre cromossomos, né? Que são meio que os pacotes que servem para enviar e são recebidos, né? Eles transmitem, eles carregam informação genética, né? São ultracondensados e tal. Ok, mas em que momento da vida de uma célula ela pega a cromatina e condensa? Aqui, ó. A gente tem a célula normal com o núcleo, yay! Aí o que acontece com ela? Ela pega, vou fazer o núcleo maiorzão. Isso aqui era cromatina. Aí viraram 2 cromossomos que formam um par homólogo, né? Essa célula, como os cromossomos estão organizados em pares homólogos, a gente, para simplificar, chama de 2N. 2N. 2, lembra par. Simbologia na matemática para 2 é 2 vezes algo. 2 vezes N, 2 vezes K, enfim. 2 cromossomos formando um par homólogo. E aí, então, essa fase da vida da célula, até formar os cromossomos, até duplicar seu material genético, porque antes, isso aqui, a gente podia pensar, faltou uma bolinha, faltou uma célula, calma aí, pegou, aí o núcleo condensou tudo em 2 cromossomos, e depois ele duplicou esses 2 cromossomos, formando aqueles, né? Antes de tudo. Isso tudo a gente chama de intérfase. Porque é entre mitoses, entre divisões. Tá. Então a intérfase engloba o período de vida da célula onde ela exerce suas funções. Então, enquanto ela está de boinha aqui, ela está produzindo substâncias, está fazendo o seu braço se mexer, está mandando informação de um neurônio para o outro. Depois, na intérfase, ela está se preparando para a divisão celular, então ela condensa a sua cromatina em cromossomos. E também na intérfase ela duplica seu material genético, assim como suas estruturas.
Observe, é óbvio, se ela vai se dividir, cada célula precisa ter as suas estruturas para sobreviver, né? Isso você deve ter aprendido sobre organelas, né? Esses asteriscos, estrelas, assim como o núcleo. Enfim, com o material genético duplicado acontece a coisa legal da mitose. A mitose, ela faz células somáticas. Elas agregam ao corpo. Para que serve uma mitose? A mitose serve para crescimento. Quando você aí era baixinho, agora está alto. Você cresceu graças à mitose. Regeneração. Eu sempre como uma letra. Você se corta por meio da mitose e o seu ferimento se cura. E repor células, em geral. Por exemplo, a sua célula morreu por meio da mitose. Você repõe, né? Você a repõe. Enfim, ela é uma divisão conservativa. Forma células somáticas. O que isso significa, conservativa células somáticas? Ela tem o mesmo número de cromossomos, o material genético contido genético contido na célula mãe, que aqui está prestes a se dividir, pode ser separado em cromossomos na mesma quantidade do que as células filhas. Então, se a mãe tem 46 cromossomos, as duas células filhas, porque a mitose faz duas células filhas por mãe, por célula mãe. Cada uma dessas duas células filhas terão 46 cromossomos também, né? Como funciona a mitose? Bom, obviamente essa célula vai virar outra, vai virar outras duas. Então a gente faz duas setinhas, é legal, setinhas. Antes, não, vamos fazer assim, ó. Tá, a célula está se dividindo ainda. A gente tirou uma foto bem no meio do processo. A gente tem uns coisos que estão puxando os cromossomos, as organelas, né? Como assim? Meu Deus! Eu desenho muito mal. A gente tem isso. Esses traços aqui bizarros são proteínas. A gente... Eu vou desenhar puxando os cromossomos, que é a parte mais importante. A gente pega aqui... Vai... E aí, tá se dividindo. Uau! Essas proteínas ficam conectadas nos cromossomos. E aí o que ela faz? Ela parte cada um desses cromossomos. Outros dois, lembra que eu disse que existia apenas esse tracinho, por exemplo, um cromossomo, e ele foi duplicado. Você duplica, então você pode pegar uma parte e pegar outra também, né? Então você fica com duas células. Nossa,
que desenho horrível. Ai, meu Deus, tá passando muito tempo, calma. Pronto, aí vai lá e parte. Não, quero esse pedaço, quero esse pedaço. Quero esse pedaço, vê lá? Fica um pra cada. Então, se tá tanta briga, por que não compartilhar? Vamos seguir os ensinamentos de Jesus, né? Uau! Então você tem isso, né? Observe que quantos cromossomos tinham aqui na célula mãe? 2. Quantos pares homólogos? 1. Quantos cromossomos tem na célula filha? 2. Quantos pares homólogos? 1. Ambas têm essa quantidade. E, então, este processo onde você pega e divide de fato, é o que nós chamamos de mitose. Depois disso, a célula vai pegar esses embrulhos, essas cartas, esses cromossomos, vai desenrolar, formar cromatina, enfim, e depois para fazer outra intérfase, né? Então isso aqui volta para cá. Mas é só isso, né? Então é para isso que serve a mitose, né? Ok, eu tentei. Uhul, tenho tempo! Tendo explicado isso, agora chega na hora da meiose. Meio. O que é meio? Meio metade. Uau, vamos escrever aqui meiose. É uma divisão reducional. Por quê? Metade, então ela reduz as células filhas, tem metade do número de cromossomos da célula mãe. Mas quantas células filhas? 4 células filhas. Pode mais, né? Do que mitose. E faz células germinativas, que atuam como gametas ou esporos. Gametas no caso dos animais ou esporos esporos no caso das plantas. Para que serve? Para manter o número cromossômico, número de cromossomos da espécie, né? Como assim? Por exemplo, você pega um gameta que tem metade do número de cromossomos da espécie. Você pega outro gameta que tem metade do número de cromossomos da espécie, você junta os dois, 2 vezes metade igual a 1. Você consegue um indivíduo com o mesmo número de cromossomos da espécie. Imagina se fosse por mitose, número de cromossomos da espécie, mais número de cromossomos da espécie. Dá o dobro de número de cromossomos da espécie, não ia funcionar. Tá, mas como funciona? Vamos repetir o desenho, né? A gente tem aqui essa célula saudável aqui com a cromatinazinha, né? Cromatina, as organelas dela. E aí ela pega, toda feliz, e condensa sua cromatina, seu material genético em cromossomos. Como nós já sabemos, ela duplica esses cromossomos.
Isso aqui é 2N. Está dividido em pares homólogos. Diplópode. Duplicou, duplica também as organelas. E aqui acontece o processo diferente. A gente pega e vai dividir em 2. Em 2. Ora, se na primeira divisão divide em 2, então na próxima, cada uma dessas duas células filhas vai se dividir em 2 também. Mas isso não é o caso neste exato momento. Enfim, aqui o que vai acontecer? Isto tudo nós chamamos de intérfase. Neste meio tempo, ela duplicou seu material genético, duplicou suas estruturas, aumentou seu tamanho, desempenhou sua devida função, viveu sua vida. Então, a gente maior o desenho. Então, o que acontece? Vai pegar... Vou fazer o desenho só com os cromossomos novamente. Aqui nós temos nossas cordinhas, nossas proteínas. Nossa, tô suave. Enfim, mas porque eu não desenhei a outra... Porque não tem. Então, o que acontece é que ela vai separar os pares homólogos. Vai pegar um par homólogo, uma célula vai falar: ah, não, esse é meu. A outra: tá, fica com esse, eu fico com o outro. Então é por isso que cai pela metade o número de cromossomos. Cada célula fica com metade. Se tivesse outros, cada uma só ia puxar metade do par, resultando no número de cromossomos pela metade, né? Mas isso não é tudo, né? Então eu vou refazer esse desenho aqui no comecinho. Menor, claro. Puxou para esse lado, puxou para esse. Tá bom? A gente tem esta célula. Por enquanto eu só vou desenhar os cromossomos mesmo. Assim. Tá com a metade do número de cromossomos. Tá, mas eu disse que geram 4 células filhas. Até agora só geraram 2. Então cada uma delas vai passar por um outro processo. Bom, reducional, metade. Esses cromossomos estão duplicados. Por que eu vou querer um material genético duplicado? Para me dividir de novo. Então agora vai surgir um processo meio estranho. Cada uma delas vai sofrer a meiose 2, se eu não me engano. Calma aí. Putz. Rápido. Meiose 2. Vai separar cada um desses cromátides, né? Cada um desses pedacinhos do cromossomo. Então, vamos desenhar. Muitas bolinhas. Caramba. A gente faz esse bonecão de neve aqui. Bonecão de neve. Nesse caso só vai ter um coisinho. Só um. Puxando. Aí eu falo: não, esse pedaço é meu. Não, esse pedaço é meu. Aqui também.
Não, pedaço meu, esse pedaço é meu. Então elas partem o cromossomo, cada um fica com cromática. Então nós chegamos à conclusão que a gente fica com a célula assim. Essa fica também com um pedaço. Observe que isso agora é um cromossomo, mas não está com essas 4 perninhas, porque ele não está duplicado, né? Então, vamos ver se bate com a minha descrição de meiose. Reducional, metade do número de cromossomos. Antes eu tinha desenhado uma célula assim. Lembra? Então, antes tinha 2 cromossomos, agora só tem um em cada uma das 4 células vivas, das células filhas. E realmente reduziu e vai manter o número de cromossomos da espécie. Então, é basicamente isso por hoje. Só falta classificar isso tudo aqui. Todo o processo que envolve a separação, como antes descrito, é a meiose. Aqui você pode chamar de meiose 1. E aqui você pode chamar de meiose 2. Né? Este processo aqui. Né? Espero que você tenha entendido. Essa aula encerra, entre aspas, este assunto. Ah, eu esqueci. Antes, isso aqui era 2N. Agora é N. Antes era diplópode. Tinha pares homólogos. Agora não tem par. É aplópode com H. Só isso. Não sei se eu vou fazer um vídeo sobre câncer, que tem a ver um pouco com divisão celular. Mas é mais sobre conhecimentos gerais. Enfim, esse foi o vídeo de hoje.